Olá, meu prezado irmão, irmã, minha amiga, meu amigo. Neste vídeo eu quero tratar de um assunto que é extremamente importante para o cristão, uma vez que nós estamos vivendo em um tempo quando deve-se consumar todas as profecias bíblicas do Apocalipse. É uma época quando Deus deve concretizar a sua vontade, seu desejo, seus planos na face da terra. E claro que para que Deus possa concretizar os seus planos, ele tem que salvar o homem, tem que redimir o homem da condição de pecador, né, que se tornou, conectado de sangue, com conexão de sangue com Satanás, e trazê-lo para um renascimento, para uma ressurreição, para uma conexão novamente direta com a linhagem de Deus. E para fazer isso, Deus precisa enviar o Cristo, o Messias. Então não tem como Deus salvar o homem sem introduzir nele uma nova semente, uma nova linhagem de sangue, sem fazer novamente um processo de adoção, um processo de enxerto novamente. Jesus foi muito claro, a Bíblia diz que ele veio como Pai eterno, como príncipe da paz. Claro que a Bíblia não fala sobre a mãe, mas fala sobre o pai. E pai, naturalmente, já pressupõe a existência de mãe. Não existe pai sem mãe, né? Mas Jesus deixou muito claro que os seres humanos precisavam renascer. Ele também deixou muito claro, quando ele se expressou, dizendo que, se comparando a uma oliveira verdadeira, e dizendo, se vós, oliveiras selvagens, fossem enxertados na oliveira verdadeira e fizesse participante da seiva da oliveira, justo porque o ser humano precisa adquirir uma nova seiva. A nossa seiva, na verdade, é o sangue, né? O ser humano precisa passar por um processo de enxerto para desconectar, para fazer a limpeza, a desintoxicação do seu sangue, que foi contaminado pelo pecado, né, da queda no jardim do Éden, pecado que foi transferido de geração após geração, e fez do homem muito mais parecido com Satanás, com o anjo decaído, do que com o próprio Deus, né? Conforme Jesus fala, se expressa em João 8,44, declarando, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala do que ele é da mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, assim, essa é a condição humana. E ele, então, precisa enfrentar o enxerto, precisa enfrentar o renascimento. Isso, então, é necessário. Por isso, então, é necessário que Deus providencie novamente o Cristo, né? Já providenciou uma vez. E claro que naquela época, se o povo judeu, o povo escolhido, tivesse compreendido que Jesus era o Messias, tivesse acolhido, né, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o zelo, com toda a fé, não teria necessidade de segunda vinda. Jesus teria resolvido todos os problemas da humanidade naquela época mesmo, não teria necessidade de uma segunda vinda. Uma vez que o povo não o acolheu, então foi necessário a providência, tornou-se necessária a providência da segunda vinda. E nós então estamos no momento quando essa segunda vinda deve se concretizar. Uma das razões pelas quais o povo naquela época não aceitou Jesus, porque eles estavam muito focados numa profecia de Malaquias, né? A de Daniel 7,13, Daniel 7,13 não, a profecia que dizia que Elias viria antes do grande e temível dia do Senhor, né? Eis que eu envio o profeta Elias antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Então, para o povo judeu, ele esperava Malaquias, né? 4,5, se não me engano. O povo judeu estava mais aguardando ansiosamente, prestando mais atenção nos sinais da vinda, do retorno de Elias, que segundo a Bíblia tinha subido no redemoinho, do que na vinda do próprio Cristo. Então, eles aguardavam, prestavam muita atenção aos sinais da vinda, do retorno de Elias. É isso que eles esperavam.
lógico, como ele tinha subido no redemoinho, segundo dizia os relatos da história, eles estavam esperando que Cristo retornasse, que Elias retornasse também do espaço. Estavam ansiosos, aguardando, prestando atenção nesses sinais, olhando para os céus, né? Então, de repente, Jesus apareceu e quando os discípulos começaram a pregar, dizendo que Jesus era o Cristo, os fariseus, os judeus, perguntavam para os discípulos de Jesus: se o teu mestre é o Messias, é o Cristo, então me diga onde é que está o Elias que tem que vir primeiro. Os discípulos foram perguntar para Jesus e Jesus disse: na verdade, Elias tem que vir primeiro e restaurar todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, só que eles não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e assim também hão de fazer padecer o Filho do Homem. E a Bíblia diz que eles compreenderam que Jesus falava a respeito de João Batista. E não somente essa compreensão deles, mas em outra ocasião, quando Jesus faz algumas censuras a João Batista, depois de João Batista o ter desprezado, ter ido batizado do outro lado do Rio Jordão, Jesus, quando faz a censura, depois de ser interrogado pelos discípulos de João, os quais João havia enviado quando estava preso, né, para Jesus. Jesus, após censurar, ele termina dizendo: se quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. É porque justamente a missão de João Batista era ir adiante do Cordeiro do Senhor no espírito e o poder de Elias. Zacarias tinha relatado isso no momento da sua inspiração, da revelação que tinha lá na época que recebeu o aviso, né, da concepção do filho, né? Pois bem, meus prezados, nesta época também nós estamos correndo basicamente os mesmos perigos, porque o povo cristão hoje, ele está muito mais preocupado com os sinais, eles têm muito medo, porque a Bíblia fala que viria o anticristo, né? Então, os cristãos, eles estão mais preocupados com o sinal do anticristo, com o sinal da besta, né, do que com os próprios sinais da presença, da vinda do Cristo. Então, resultado, a tendência é incorrer no mesmo erro, porque vejam bem, infelizmente, quando os textos sagrados, eles caíram na posse, né, no domínio das pessoas que não tinham uma boa formação cultural, boa formação acadêmica, são pessoas que não sabem, na verdade, se quer interpretar um texto atual, imagine interpretar um texto antigo, né? Vejam bem, hoje quando se fala de anticristo, eles pensam logo num demônio que vem com aquele poder e tal, com aquela máscara, aquela coisa toda. Porém, é um entendimento completamente errado, porque o que significa anticristo? Ora, o prefixo anti significa contra, né? Antídoto, por exemplo, é algo contra o veneno. Antídoto ou qualquer expressão que tenha o prefixo anti significa contra, em oposição a. Então, quando a Bíblia diz que virá o anticristo, já pressupõe a presença do Cristo, naturalmente, porque não tem como haver anticristo se não tem o Cristo para lhe fazer oposição, certo? Então, nós temos que prestar atenção para esse sinal, porque se vem o anticristo, só é possível a presença do anticristo, a existência do anticristo, se existir o Cristo verdadeiro, para que o anti se coloque em posição contrária. E o que é o anticristo? O anticristo não é um satanás, uma pessoa realmente vestido com a roupa do demônio, né, ou o demônio encarnado em alguém. Anticristo, na verdade, é qualquer pessoa que vai se posicionar contra o Cristo. Quando Jesus esteve na Terra, a Terra ficou cheia de anticristos, porque surgiram muitas pessoas, a própria Bíblia diz, né, porque muitos enganadores já se levantaram pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Esses tais são os sedutores e os anticristos. Anticristo, todo aquele que faz oposição ao Cristo, todo aquele que se posiciona, né, de forma contrária aos ensinamentos do Cristo, é um anticristo. Então, muitas pessoas se puseram contra Jesus, né, combater contra ele. Todas elas se transformaram em anticristos. A mesma coisa é hoje. Hoje o mundo já está cheio de anticristos. Hoje você vê quantas pessoas que pregam, que defendem a legalização das drogas,
pessoas que defendem a legalização do aborto, pessoas que defendem o casamento com pessoas do mesmo sexo, né? Pessoas que defendem a destruição da família, né? Pessoas que negam a existência de Deus, a existência da religião, pessoas que só se colocam contra os ideais de Deus, contra a proposta messiânica, contra a proposta do Cristo, contra os ensinamentos do Cristo, todas elas se tornam anticristos. Até mesmo o religioso, né, se ele se depara com Cristo, ele começa a combater contra ele, contra o povo judeu, ele também se transforma no anticristo. Por isso que a Bíblia não fala que virá um anticristo, surgirão muitos anticristos, surgirão muitos enganadores, surgirão muitos falsos profetas, porque no meio dele existe o verdadeiro e as pessoas começarão a fazer oposição, a combater, a guerrear, a pleitear contra o Cristo verdadeiro enviado por Deus. E é nessa condição que nós, então, cairemos, né, que a humanidade cairá especialmente no grande perigo para as pessoas que já não gostam mesmo de Deus, que não estão aí, e o perigo maior as pessoas que gostam de Deus, que têm realmente zelo pela sua salvação, mas cometer esse engano justamente por falta do entendimento. Infelizmente, a gente vê pessoas, né, dando de muito eloquentes, e aí defendendo e causando medo e causando pânico nas pessoas, que o anticristo, isso e aquilo, né? Mas na verdade não se quer, nem sequer estudar o significado da palavra anticristo. Portanto, eu espero que você seja mais atento a isso, para que nós possamos evitar que a humanidade possa cair no mesmo engano que caíram os nossos antepassados, né? Que caíram os nossos antepassados da fé. Então, possamos assegurar que nós não iremos, na verdade, nos tornar. Às vezes a gente tem tanto medo do anticristo, você pode acabar que você mesmo pode se transformar num anticristo. Já pensou? Então, que nós não possamos cometer esse engano de chegar ao ponto de combater contra o Cristo para cairmos nessa condição de anticristo, mas, pelo contrário, sermos capazes de identificar realmente a pessoa escolhida, a pessoa enviada por Deus, para que nós possamos pactuar com ela, apoiar, para que ela possa ter as condições realmente de cumprir com todo o propósito de Deus, o propósito pelo qual ela foi enviada, né, para o meio da humanidade, para o seio da humanidade. Que Deus abençoe você e abençoe a mim também, que nós possamos realmente cooperar com a vontade de Deus para que nenhuma falha possa acontecer neste tempo. E assim todo o desejo, toda a esperança, toda a expectativa de Deus possa definitivamente ser concretizada. Deus abençoe a você e a mim também. Muito obrigado por acompanhar, por assistir o vídeo. E se gostar, compartilhe, curta, se inscreva no canal, dê aí a sua força, né, para a divulgação da verdade, né, do entendimento correto, e também você dá uma mãozinha para o desenvolvimento do canal. Deus abençoe, obrigado.